Sabe aquela frase, nossa, você tem tanto potencial? Você já escutou essa frase alguma vez? Seja na sua época de escola, ou seja até mesmo atualmente no seu trabalho, nos seus negócios. Essa frase, ela pode até parecer em alguns momentos como um elogio, né? Nossa, você vai longe, você vai chegar lá. Mas às vezes também sinaliza um pouco pra gente de que parece que vai chegar, mas não chegou. Então eu queria conversar com você hoje sobre como é essa sensação, sobre como muitas vezes ela nos afeta no nosso dia a dia, essa sensação de que sabemos que temos capacidades, habilidades, mas que a gente sente como se não estivesse conseguindo entregar o nosso melhor, como se a gente buscasse entregar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja, seja no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no relacionamento amoroso, mas parece que sempre falta um pouquinho para chegar lá. Como que é por aí para você, por exemplo, lidar com essa sensação? É uma sensação recorrente? É algo que de algum modo, te incomoda no teu dia a dia, na tua vida? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, né? Então, eu queria que a gente pudesse parar para pensar por que, mesmo sabendo que a gente tem potencial, que a gente tem as habilidades necessárias, a gente às vezes tem essa sensação de que não consegue chegar lá, de que a gente não consegue alcançar aquilo que realmente a gente deseja. Seja muito bem-vinda a esse nosso espaço, esse canal aqui no YouTube, que é um ambiente para a gente realmente sentar juntas, bater um papo e ter uma conversa sobre mulheres, sobre desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres. Então, se você quer falar sobre esse assunto, se você quer aprofundar em alguns pontos da sua jornada, da sua trajetória, fica aqui comigo, que a gente tem aí muitos papos para fazer aqui nesse canal. Vou colocar aqui embaixo outra playlist que também é muito importante sobre a jornada de desenvolvimento da mulher e vocês curtam, comentem, compartilhem, fiquem aqui e se preparem para essa nossa conversa de agora, né? Pega aí a sua xicrinha de café, um chá, uma água e vamos lá bater um papo. Então vamos lá. Vamos começar a mergulhar um pouco mais profundamente nessas ideias para a gente poder juntas aqui pensando como que isso se encaixa no seu dia a dia, na sua rotina e como isso pode contribuir com a tua jornada, com a tua trajetória, né? Quando a gente pensa sobre esse, nossa, você tem potencial, eu sei que em alguns momentos isso realmente pode ser uma maneira de elogiar ou de perceber e validar algo em alguém, mas em alguns momentos a gente pode fazer uma associação com algo que está ali quase lá, né, que tem ali grandes chances de se realizar, mas que ainda não se realizou. Se a gente pensa na física, e a física não é o meu forte, mas a gente pode tentar fazer aqui um comparativo. Existe um potencial de energia que fica ali parado e que é necessário uma força externa para que aquele objeto, né, aquele corpo ali, ele se mova. Para que aquele potencial se realize, então, é como se a gente precisasse de uma força externa, de um empurrãozinho. E eu quero fazer esse comparativo, essa metáfora, como se isso fosse o nosso potencial pessoal. E o que é que a gente pode pensar como uma força que vai explodir, uma força que vai empurrar esse potencial que já existe, esse potencial que a gente já percebe em nós mesmas, que a gente entende que faz parte ali, né, das nossas habilidades, as nossas características, mas que tá ali um pouco que adormecido ou que pelo menos não está sendo usado toda aquela reserva que poderia ser utilizada. Vamos pensar que esse é o nosso potencial. E a força que pode ser aplicada nesse potencial, a gente vai olhar aqui como sendo o nosso processo de desenvolvimento pessoal, né? Então, existe uma potência e existe essa força
que é o processo de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de pensar nessa ideia, nesse conceito de que o nosso processo de sucesso, de realização, de concretização do nosso potencial, ele está totalmente ligado ao processo de desenvolvimento pessoal, porque é muito necessário que eu olhe para mim mesma, para as minhas questões, para as minhas crenças, os meus pensamentos, para tudo aquilo que de algum modo pode me tolher ou então que pode me fazer expandir e eu cuide disso para que eu vá encontrando melhores versões e isso possa refletir não só na minha vida pessoal ou nas minhas relações, mas também no meu processo de crescimento enquanto profissional, o crescimento da minha carreira. Então, a gente vai pensar aqui um pouco em como a gente pode nutrir esse processo de desenvolvimento pessoal para que a gente possa também destravar o nosso potencial, que às vezes está ali recolhidozinho, parado, guardado num cantinho e precisa dessa força para ele realmente se expandir e entregar tudo aquilo que ele pode entregar. Porque é muito ruim a gente lidar realmente com essa sensação de saber que existe um potencial, de saber que existem ali habilidades, que existe ali um material, uma matéria-prima que pode ser usada para algo, mas que de algum modo a gente não está conseguindo efetivamente fazer essa entrega, né? Então, que a gente possa refletir um pouco sobre como a gente pode fazer isso. Como a gente pode destravar um pouco mais esse potencial e sair dessa sensação de sempre querer chegar lá, mas perceber que a gente sempre está um degrau abaixo daquilo que a gente gostaria. E isso envolve muitas camadas, camadas que são também muito profundas. E a gente vai dar um mergulhozinho aqui em algumas dessas camadas hoje. Né? Eu te convido a estar aberta também a fazer esse mergulho, a fazer esse processo de autoanálise, porque isso é o que vai nos ajudar aqui a encontrar qual é o caminho para esse destrave. Tá bom? Bora nessa? Topa começar comigo essa jornada, esse mergulho interno? O seu potencial está diretamente relacionado com a sua capacidade de olhar para os seus processos internos. Então, aqui entra um processo que vai exigir um pouco de coragem sua também para mergulhar nas suas crenças, nos medos de julgamento que você tem, na vergonha que às vezes te trava, porque muitas vezes são esses processos internos que fazem parte do nosso processo de desenvolvimento e amadurecimento pessoal, que estão bloqueando a nossa capacidade de ir lá entregar aquilo que a gente sabe que pode entregar. O que seria o nosso potencial, né? Então, é importante a gente ter esse desejo mesmo, né, de mergulhar profundamente, de se olhar, de se analisar, de entender quais são as crenças que de repente estão travando o teu processo por algum motivo, né, interno realmente. O que que está por trás dessa trava, né? O que está por trás desse processo de paralisação? O que está por trás desse processo em que você consegue sempre ir alavancando, alavancando e dando novos passos, subindo mais um degrau, mas aí chega em um determinado momento, aí você diz, opa, não, pera, aqui já tá bom demais. Não, pera, aqui eu já não sei mais se eu consigo, já não sei mais se eu dou conta. E aí você começa a se questionar. Então, aqui eu queria trazer para vocês esse processo interno do medo do julgamento, da vergonha, que muitas vezes vai colocando a gente num processo de perfeccionismo, de querer controlar excessivamente o que as pessoas vão pensar, o que elas vão dizer. Será que. E se elas me julgarem? E se não der certo? E se eu for lá e tentar e der errado? E se eu fizer tal coisa, o que as pessoas vão falar? Muitas vezes são essas travinhas aí que são derivadas das nossas crenças sobre nós mesmos, né? Crenças que podem nos dizer assim, não, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, não sou tão boa quanto fulana de tal. Então, é importante aqui a gente ter essa abertura para olhar para esse mergulho mais profundo do que internamente tem nos travado.
E isso nos leva a um outro ponto que a gente precisa parar para perceber. Às vezes não está tão claro para a gente, mas eu vou usar um conceito que é o conceito da pirâmide de Maslow. Talvez você já tenha escutado falar em algum momento. É literalmente uma pirâmide onde na base estão ali as nossas necessidades básicas fisiológicas, e em um segundo degrau as nossas necessidades de segurança, de nos sentirmos realmente seguros no ambiente ou financeiramente. E em um terceiro degrau, ou seja, logo ali no comecinho, vem também uma necessidade de pertencimento. A pirâmide de Maslow, ela vem falar sobre as nossas necessidades enquanto seres humanos e colocar uma hierarquia dessas necessidades. E se a gente pensa que o pertencimento, ou seja, se sentir pertencente naquele meio é algo que está ali logo no comecinho, no terceiro degrau, então a gente pode entender que é algo que realmente é necessário para que a gente possa ir subindo os outros degraus um pouco mais, de forma um pouco mais segura, concreta, né? Então, se a gente passa por esse degrau do pertencimento e a gente não preenche ele, talvez os que vêm depois e lá na ponta vem a autorrealização, não estejam fortalecidos como deveriam, porque esse degrau aqui não está tão robusto, né? Então a gente precisa entender o que é então esse pertencimento. O desejo de pertencer a um grupo, de pertencer a um ideal, o desejo de que você seja amado, seja olhado pelos outros como alguém que pertence àquele grupo, vai nos fazendo muitas vezes parar de olhar um pouco mais para esses processos internos que eu estava falando agora há pouco e olhar mais para o externo e querer de algum modo encontrar uma maneira de suprir essas necessidades externas, encontrar uma maneira de ir se adaptando e se encaixando. E aí a gente precisa fazer uma grande diferenciação. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Essa diferenciação que a gente precisa fazer é entre o se adaptar, se adequar, se moldar literalmente para caber em um espaço, para pertencer àquele espaço, o que é diferente de pertencer. O se moldar, o se adaptar, é algo que vai exigindo que a gente vá mudando quem nós somos, mudando, inclusive, muitas vezes, princípios e valores, que são algo que devem ser concretos, né, ali, que sólidos, que vão reger as nossas tomadas de decisões, para que a gente se adeque mesmo àquele espaço. Mas o outro lado, o pertencer, na realidade não diz sobre isso. O pertencer diz sobre você ser capaz de olhar para você, de olhar para si mesmo, né? Se analisar, compreender a si, destravar de algum modo aquilo que pode estar travando o teu potencial, né? Olhar para as crenças que de algum modo te travam ali, desenvolver e amadurecer pessoalmente, mas sem haver a necessidade que você deixe de ser quem você é. Então, quando a gente fala sobre pertencimento, a gente não está falando que você necessariamente não precise se moldar ou se adaptar, porque a gente falou que isso não é o legal. Enfim, resumidamente, o que eu quero dizer para vocês? Se encaixar, né, entrar numa caixinha e pertencer a um grupo são coisas completamente diferentes. É óbvio que a gente vive em sociedade, a gente vai precisar, em alguns momentos, de fazer adaptações, né, de se ajustar a algumas coisas. Mas nesse caso, quando a gente fala sobre a necessidade de pertencer a um grupo, aqui a gente está falando sobre você olhar mais para si e não para o outro, e não para o externo. Você olhar mais para si, não como uma maneira de egocêntrica, né, de esquecer o que está lá fora, né, esquecer o que está externo a você, mas como uma maneira de se compreender internamente. E esse processo de compreender quem é você internamente vai também te levar a processos de mudanças, a processos de transformação, porque você vai entender aquilo que te trava, as suas dores, as suas inseguranças, vai olhar e analisar criticamente isso, sim, e vai buscar se melhorar, né? Buscar desenvolver ali versões suas que sejam mais coerentes com quem você deseja ser.
Mas, em primeiro lugar, você vai estar olhando internamente e aceitando a si mesmo, se entendendo, compreendendo, reconhecendo a sua história, né? E a partir disso, você consegue pertencer a si mesma. E é somente a partir do momento que você para pertencer a si mesma, que você consegue se sentir pertencente a qualquer outro grupo. E é isso o ponto principal que eu quero te trazer hoje. É somente a partir do momento que você pertence a si mesma que você é capaz de se sentir pertencente a qualquer outro grupo. A partir do momento que você tem clareza de quem você é, por quê, como, o que você quer mudar, quais são suas intenções, quais são as ações que você se compromete de fazer a partir dos seus valores, a partir dos seus princípios, compreendendo as suas habilidades, as suas capacidades e também os seus limites. É a partir desse momento que você consegue, de algum modo, entender que pertence completamente a si, que pode pertencer a outros grupos, que pode pertencer a outras camadas ali. Então, eu queria que você pudesse fazer esse mergulho profundo de olhar para o seu pertencimento, de olhar para si mesma. E muitas vezes a gente acaba fugindo um pouco disso, se colocando num movimento de entorpecimento, de correria do dia a dia, de perfeccionismo, de controle excessivo, e a gente vai encontrando vários subterfúgios que vão fazendo com que a gente se desconecte da nossa realidade, se desconecte de quem nós verdadeiramente somos, né, daquilo que é o nosso potencial, daquilo que é a nossa essência. E aí ele vai ficando adormecido. E aí esse potencial vai ficando travado dentro de uma caixinha, cada vez mais distante, porque você foi colocando dentro dessa caixinha várias outras regras, várias outras coisas que você precisa suprir por conta das necessidades externas, para esconder de algum modo qualquer possível falha que venha a ter dentro das suas próprias características. E isso não é saudável, isso não vai te levando para o caminho que eu sei que você deseja, que é um caminho de realização, de destravar o seu potencial, de entrega realmente para tudo que você faz na sua vida, né? Seja qual for a área, né? Seja no campo pessoal, seja no campo profissional, seja no campo das relações, da maternidade. O seu potencial, ele tá lá no fundo dessa caixinha, guardado talvez embaixo de outras coisas que as pessoas foram te dando ali como necessidades, você foi colocando nessa caixinha. Mas fazer esse mergulho profundo é justamente encontrar aquilo que está na essência e a partir disso poder se permitir por pertencer a si mesma, por se ver pertencente, por se sentir que você pode, você começa a destravar esse potencial. E é isso que eu desejo para cada uma de vocês que esteja aqui hoje assistindo esse vídeo. A gente vai dar mergulhos ainda sobre esse tema, mergulhos mais profundos sobre como fazer esse processo, porque não é um mergulho simples, né? Exige uma jornada, uma trajetória, um processo ali que não é simples, né? Que vai exigir da sua dedicação, da dedicação de um profissional que possa te guiar nesse processo, da sua jornada, mas que é um caminho que te leva para essa realização. E que te leva a suprir essa necessidade dessa camada do pertencimento ali que a gente falou, que é a terceira camada nas necessidades humanas na pirâmide de Maslow. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Destravar também vai exigir que você se olhe com uma percepção de valor, que você se olhe compreendendo o valor da essência que está lá no fundo da caixa, que pode estar um pouco mais escondido, mas que tem algo a contribuir, que tem algo ali que pode ser lapidado, tem algo ali que vai entregar, que vai concretizar, né, o seu potencial. Então, é importante, sim, que você entenda que nesse processo não vai ser um estalar de dedos, não vai ser da noite para o dia que você vai tirar ali aquele potencial da caixinha, que você vai aplicar uma força muito grande e naquele momento que você aplicar aquela força, a transformação ela vai acontecer imediatamente. Não, essa força precisa ser uma força aplicada continuamente,
continuamente você vai aplicando essa força no seu potencial e vai empurrando ele, vai destravando ele, até que vai chegar um momento que vai ser necessário menos força e esse potencial ele vai fluir de uma forma mais simples, de uma forma mais natural, porque você foi fortalecendo e trabalhando todo esse processo na sua jornada. E é importante você lembrar que para compreender esse potencial que está ali guardado, que talvez está ali recluso, né, numa caixinha, você vai precisar enxergar valor. Enxergar valor no seu potencial, em você mesma, nas suas características, na sua história. E enxergar esse valor é trabalhar a sua autoestima. Então tá tudo muito conectado. A partir do momento que você começa a trabalhar o seu processo de autoestima, a destravar os medos, a vergonha, isso vai te ajudando a dar passos mais próximos do se permitir pertencer a si mesma. E isso vai fazendo com que você também destrave o seu potencial e se permita enfrentar desafios que talvez em algum momento você achou, não tenho capacidade para isso, não consigo, não, e se der errado? Então, eu quero te convidar a, nesse momento, colocar aqui nos comentários, eu me permito pertencer a mim mesma. Eu me permito pertencer a mim mesma, como uma forma de externalizar esse desejo de se pertencer e de enxergar o seu próprio valor para destravar o seu potencial em todas as áreas da sua vida. Essa é uma parte da nossa conversa. Espero que a gente possa continuar aqui. E me conta aí nos comentários se até aqui fez sentido. Se você quer que eu faça uma parte 2, falando também ali sobre como enxergar o nosso potencial, como enxergar o nosso valor, trabalhando a nossa autoestima, para que a gente possa ir dando cada vez mais passos aqui nessa jornada. Conto com você, curte o vídeo, se inscreve no canal e se você acredita que esse conteúdo ele pode contribuir com a vida de outras mulheres que você sabe que estão aí pertinho de você e que podem sim se destravar o seu potencial, envia esse vídeo para ela também. Coloca lá, lembrei de ti, assiste aí que vai ser bacana, que eu estou aqui e a gente se encontra em breve. Até o próximo vídeo. Um beijo!